Bom dia, irmãos. Nós vamos hoje, pela graça de Deus, fazer a nossa segunda parte do nosso estudo sobre a providência de Deus. Para isso, nós vamos primeiramente ler o texto de João, capítulo 5, versículo 17. João, capítulo 5, versículo 17. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus dizendo, né? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vamos orar. Traz, Senhor, ao nosso estudo, cada um que participa deste momento, a tua bênção. Traz, Senhor, a concentração, disposição da mente e do coração para absorver, apreender a tua palavra, colocá-la em prática e louvar ao Senhor pela tua providência. Fique conosco, nos dê um bom momento de estudo, nos dê da tua edificação, tua bênção esteja sobre nós. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa nossa segunda parte sobre a providência de Deus, vamos retomar alguns pontos, passar mais uma vez sobre alguns pontos da primeira parte. Né? Nós definimos a providência de Deus como o cuidado de Deus sobre toda a sua criação, para o bem do seu povo e para a sua própria glória. Agora, vamos lembrar que essa breve definição não é uma definição exaustiva, é uma definição que pretende conter toda a doutrina, o que seria impossível. Mas mesmo nessa breve definição, nós temos alguns pontos importantes. A definição da providência de Deus que nós temos nos diz que é o cuidado de Deus, a providência de Deus, é o seu cuidado sobre a sua criação. Portanto, vamos lembrar que vimos na semana passada que Deus é provedor, é um Deus de providência, porque é também criador. Né? Deus consegue prover, Deus tem o poder, toda a sabedoria para agir com providência no mundo, porque Ele mesmo o criou. Né? O mundo, todos os animais, toda a humanidade, cada pequena partícula que existe neste mundo, em todo o universo, está sob o controle de Deus. O que essa definição também nos diz é que é para o nosso bem. E vamos lembrar também que vimos na semana passada que não é necessariamente, a providência de Deus não é necessariamente como nós queremos. Né? Para o nosso bem, não quer dizer, muitas vezes, aliás, não quer dizer que está de acordo com aquilo que queremos, porque nós não sabemos o que é, muitas vezes não sabemos o que é melhor para nós, né? O texto, Paulo até mesmo diz aos romanos que não sabemos sequer orar como convém, que dirá saber o que será para nós, o que será o melhor para nós no futuro. Portanto, a providência de Deus é para o nosso bem, quer nós obtenhamos da mão de Deus aquilo que desejávamos ou não. Não é? Então, quer tenhamos aquilo que pedimos, ou Deus nos negue, nós vamos ter de Deus, se estamos em Cristo, nós vamos ter do seu cuidado, da sua providência paternal, que redunda para o nosso bem. Deus tem esse fim, Deus tem esse propósito a respeito da sua providência. Ela também nos diz que é para a sua glória, portanto, a providência de Deus dirige todas as coisas para o nosso bem, segundo o seu poder, para a nossa salvação eterna, tudo isso redundando na sua glória. Né? O projeto de Deus, a providência de Deus é a manutenção do mundo ao conduzi-lo até aquele propósito glorioso que ele tem em mente até o último dia, não é? Até que estejamos com ele lá, não havendo mais morte, nem dor e nem lágrimas, não havendo mais sofrimento. Então, aquela
aquela imagem de Deus como um tecelão é uma imagem que captura bem essa ideia, né? Deus vai conduzindo, Deus vai durante a história, Deus vai colocando e acrescentando linhas àquele projeto, aquele tapete, né? Aquela obra que ele está fazendo, aquela obra grandiosa que ele está fazendo. E no final tudo vai fazer sentido, tudo se encaixa. É a providência de Deus que vai conduzindo todos os atos, a providência de Deus que é sobre os ímpios, inclusive, né? Nós vimos que ela se estende até sobre os injustos, e que é uma providência que controla, inclusive, a vida e as ações dos ímpios, né? Uma providência sobre a vida deles, sobre as suas ações, sobre as suas escolhas, que embora sejam livres, Deus já de antemão preparou que fossem assim. Né? Então, seguindo ao nosso estudo, nós podemos considerar o texto, na verdade, em primeiro lugar, né, já tendo considerado João capítulo 5, 17, vamos para Isaías 65. Isaías 65, versículo 24, nós lemos assim: será que, antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Vejam que interessante, né? O Senhor diz através do profeta Isaías que ele nos responde antes mesmo que peçamos. Né? Então, a oração de Deus, a oração a Deus é sempre causada por Deus. Né? É claro que nós temos a obrigação de orar e nós temos o dever de orar, mas sempre que oramos, Deus mesmo nos levou a fazer isso. O Espírito Santo nos conduzindo em santificação nos leva a orar. E antes que peçamos aquilo que desejamos obter, que precisamos obter do Senhor, Ele já nos responde. Né? Ele já sabe quando oraremos, porque Ele mesmo estabelece as nossas orações. Ele já sabe pelo que oraremos, o que pediremos, e antes mesmo de pedirmos, Ele já nos concede. Tamanho o controle, a providência de Deus a respeito da oração. Agora vejam, é importante notar no texto de Isaías 65, 24, que a providência de Deus não exclui a oração. Né? A providência de Deus não faz da oração algo sem propósito, algo vazio, ou algo mecânico apenas, ou algo falso, apenas um cumprimento de um dever, qualquer coisa desse tipo. A oração, quando entendida juntamente com a providência, tem o seu papel e é importantíssima. Né? Quantas vezes na história do povo de Deus, registrada na Escritura, Deus fez alguma coisa porque alguém orou. Né? Deus faz algo porque alguém ora. Portanto, a providência de Deus se utiliza da oração do seu povo, se utiliza da oração dos santos para agir. E isso é providência no meio, no começo e no fim. Porque é a própria providência de Deus que nos leva a orar. Né? A providência, então, não apenas é útil, não apenas é verdadeira, é sincera. Quando Deus nos ordena, quando Deus nos dá o mandamento de orar, esse mandamento não é apenas sincero, não é apenas um mandamento real, mas como esta oração que ofereceremos a Deus cumprirá o seu papel na resposta soberana de Deus, em sua providência. Né? Nós pedimos alguma coisa porque Deus nos leva a pedir, pela sua providência. Deus nos responde a essa oração e Deus concede aquilo que pedimos. Até mesmo Deus não concede, e esse não conceder, esse não de Deus, também faz parte da providência. Né? Os crentes estão sempre atentos, à resposta que Deus dá
as suas orações, né? Veja, se você não está pedindo por algo banal, se você não está pedindo por algo sem importância, mas pelo contrário, algo que tem peso na sua vida, você vai estar atento, né? Você vai estar atento realmente, você vai prestar muita atenção, cuidadoso em ouvir a voz de Deus na resposta da sua oração. Eu quero saber se Deus vai me dizer sim ou não, porque isso é muito importante, né? Isso é muito importante para minha vida. Eu preciso do direcionamento do Senhor, eu preciso da bênção do Senhor em algum sentido. E aí, quando Deus responde não, você vai entender, no futuro, certamente, você vai entender a providência de Deus dirigindo a sua vida. E quando sim, e quando Deus diz sim para alguma coisa que você pediu, então, alguma coisa alguma coisa pela qual em súplicas você entregou, você pôs diante do Senhor, vem acontecer pelo poder de Deus, você percebe que a sua oração fez parte de um plano, né? De um plano soberano, do plano da providência de Deus. Portanto, a oração é importantíssima. A oração é crucial para a vida do cristão. Nós pedimos coisas, nós somos dirigidos, né? Deus nos leva a orar, Deus nos leva a pedir por certas coisas. Isso de diversas formas. O Espírito Santo nos faz lembrar. Um irmão nos diz, olha, você deveria orar por isso. Ou ele mesmo diz, eu vou orar por isso a respeito da sua vida. Então você se dá conta de que você mesmo precisa orar a respeito daquele assunto. A pregação do evangelho, a leitura bíblica, o ensino, né? As circunstâncias da vida, Deus nos ensina de diversas formas que nós devemos orar, nós devemos pedir por certas coisas, e quando Deus nos responde, nós vemos que a providência de Deus estava no controle, né? Como disse o profeta Isaías, Deus responde antes mesmo que peçamos. Tamanho é o controle, a bondade de Deus em ouvir, aceitar as nossas orações. É claro que Deus é obrigado a aceitar as nossas orações porque elas são feitas em Cristo, não é? Mas Deus é bondoso ao nos levar a Cristo, e em Cristo ouve as nossas orações e antes mesmo que as façamos, Ele já as conhece todas e já nos responde. Quando o texto diz que Deus responde antes mesmo que clamemos, quer dizer do controle soberano dele, né? Quer dizer, a nossa oração não pega Deus de surpresa. Deus não diz, e agora o que eu faço? Ele me pediu X coisa, o povo está clamando por tal situação e eu não sei o que fazer. Eu não pensei sobre isso. Não, de maneira alguma. Deus conhece as nossas necessidades e Deus sabe muito bem quando oramos, quando vamos orar, e como Ele vai responder a essas orações segundo as nossas necessidades e o seu amor, o seu cuidado, a sua sabedoria. Nós podemos observar e levar este nosso assunto da providência de Deus também a respeito ao trabalho. E aí vejam, oração e trabalho são duas coisas que se conectam muito bem, não é? E a tradição reformada nos ensina isso de maneira muito clara. E esse é um assunto, o assunto da oração e do trabalho é um assunto bíblico. A Escritura fala que nós devemos orar e que nós devemos trabalhar. Há textos que falam sobre o dever da oração, há textos que falam sobre o dever do trabalho, né? Então, o preguiçoso, por exemplo, é exortado a observar as formigas, né? Que não têm senhor e ainda assim são diligentes na sua obra. Não há ninguém que as cobre, mesmo assim elas trabalham. E o que nós observamos nesses textos, nós vamos observar no Salmo 127, em Filipenses 4:13, é que a providência de Deus está conectada. A providência de Deus se utiliza do nosso trabalho para levar os seus efeitos, para fazer aquilo que Deus deseja, né? Deus, através da sua providência, se vale do nosso trabalho,
soberanamente para fazer aquilo que ele deseja. Então, primeiro vamos ler o Salmo 127. Vamos ler todo o texto. Se o Senhor, cântico de romagem de Salomão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que podemos observar já no início, especialmente no início, né, do Salmo 127, é que o Senhor diz que, o texto diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, certo? Ou seja, se Deus não der a sua bênção, será inútil trabalhar na construção, naquela edificação. É inútil. Se o Senhor não ajudar o sentinela, se o Senhor não estiver com ele, vai ser inútil guardar a cidade. Vai ser inútil levantar de madrugada, ou seja, levantar muito cedo. Vai ser inútil dormir muito tarde e comer o pão que você trabalhou tanto para conseguir. Porque a quem ama, Deus dá enquanto dorme. Agora, esses são pontos interessantes a respeito da providência de Deus e do trabalho. Vejam que o texto não diz que nós não devemos trabalhar, mas que a bênção de Deus tem de estar no nosso trabalho. E se nós somos crentes, se estamos em Cristo, a bênção de Deus está conosco, né? Nós, antes de irmos ao trabalho, podemos pedir a Deus a sua bênção, podemos pedir que Deus edifique aquela casa. Então, mais uma vez, o assunto da oração e da providência, né? Eu quero que a bênção de Deus esteja no meu trabalho, para que isso que eu esteja fazendo não seja inútil. Então, o construtor pede a bênção de Deus, o segurança, o vigia, pede a bênção de Deus, porque eles sabem que se é a bênção de Deus, será inútil. Mas eles sabem que a bênção de Deus não os livra do trabalho, não é? Então, o texto diz que é inútil levantar cedo, dormir tarde, comer o pão que você penosamente granjeou. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Como nós podemos entender, então, a necessidade do trabalho entendida à luz da providência de Deus, se o texto está dizendo que Deus dá a bênção aos seus amados enquanto eles dormem? O que isso quer dizer não é que aqueles a quem Deus ama cruzam os braços e dormem o dia inteiro, certo? Certamente não é isso que o texto quer dizer, porque quando o texto fala das formigas, melhor, quando o texto fala do preguiçoso, Deus está se dirigindo àquele preguiçoso a quem ele ama, não é? Aquele seu filho que é preguiçoso. Deus diz a ele: acorde, vá trabalhar, observe as formigas, você tem de trabalhar, né? O Novo Testamento, Paulo diz que aquele que não quer trabalhar também não coma. São diversos os textos que falam da obrigação e da bênção do trabalho. Então, quando o texto diz que Deus dá enquanto dormem, isso quer dizer que a bênção de Deus está conosco até quando estamos dormindo. Pela manhã do dia seguinte, o que nos garante a saúde? O que nos garante, na verdade, a vida, que nós vamos acordar e nós vamos dar nós vamos respirar conscientemente. O que nos garante que conseguiremos colocar os pés no chão? O que nos garante que não nos acontecerá nenhuma tragédia? Que seremos privados do nosso trabalho? O que nos garante que certamente obteremos o salário do nosso trabalho? O que é que está por trás de tudo isso? A bênção de Deus. E esta bênção de Deus está conosco enquanto estamos dormindo. Dormimos, a bênção de Deus está sobre nós. Acordamos e trabalhamos. Então, esse texto todo, o Salmo 127 é todo sobre a providência de Deus, não é? Inclusive, um pequeno parênteses, aos crentes
hoje em dia falam tanto sobre muitos crentes, né? Grande parte da igreja fala tanto sobre os custos e o peso que é de termos filhos hoje em dia, porque filho é caro, eu tenho de dar o mínimo para o meu filho, portanto eu vou ter um filho quando eu tiver condições, no máximo 2 ou nenhum, enfim. Vejam que a bênção de Deus sobre aquele homem que enche a sua aljava de flechas, a bênção de Deus está sobre a sua vida, mesmo na sua edificação, até mesmo na edificação da sua família. Né? Então, por que eu posso ter muitos filhos? E por que eu posso ter filhos? Porque o texto está nos dizendo que filho é bênção. E nós não limitamos as bênçãos de Deus. Né? Eu não digo para Deus, olha, Deus, me abençoa só um pouquinho. Não, o que eu digo? Deus, me abençoa muito. Senhor, me alarga as fronteiras e alarga as portas. Me abençoe sobremaneira. E o próprio texto bíblico diz que Deus nos dá, Deus é capaz de dar, e Ele dá muito mais do que aquilo que pedimos ou sequer pensamos. Por que então, filho sendo bênção, nós vamos querer 1 ou 2 no máximo? Não é? Então, o cristão tem de desejar a paternidade, ele tem de desejar ter muitos filhos. O texto diz que filho é bênção, é o sinal da bênção de Deus sobre a vida de um homem. Este homem pode ter estes filhos pedindo ao Senhor, em aliança com o Senhor, filhos da aliança, não é? Um homem que ama a Deus, um homem que glorifica a Deus, um homem que vive segundo o Evangelho, se arrependendo dos seus pecados. Ele pode desejar pedir a Deus muitos filhos, porque ele sabe que o sustento dos seus filhos não depende dele apenas. Não depende dele apenas, mas da providência de Deus. Eu confio na promessa, eu confio na Escritura quando diz que filho é bênção. Eu vou pedir filhos a Deus. Eu vou pedir uma esposa, depois eu vou pedir filhos a Deus. E eu vou pedir a Deus a bênção de sustentar estes filhos. Né? Então, o texto começa dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela, em vão trabalham aqueles que estão edificando esta casa. Então é a mesma coisa. Deus está edificando, Deus está abençoando de maneira providencial as famílias dos crentes. Então esse é o contexto, essa é a base, esse é o fundamento para a paternidade cristã no mundo em que vivemos, não é? Nós temos filhos confiados, e estamos confiando, temos filhos confiando que Deus nos dará a bênção de sustentá-los. Deus nos dará a bênção de prover alimento, segurança, saúde e todas essas coisas. Nós não somos sequer capazes de prover a nós mesmos, que dirá a outros seres, né? Mas Deus, pela sua graça, nos permite sustentar os nossos filhos e a nossa família. Então, os filhos devem ser entendidos à luz da providência de Deus. Não é? Se Deus está me dando... É claro que há casos, vejam, eu estou tratando aqui de maneira bem geral, se Deus trata com cada casal, não é? Então, às vezes há alguma enfermidade, às vezes a gestação pode ser uma gestação de risco para o bebê e para a gestante. Essas são questões que Deus providencialmente tratará com cada casal. Eu estou tratando aqui, estou falando de maneira geral. Né? Assim como o texto fala de maneira geral, que os filhos são bênção na vida de um homem e que ele é abençoado se tiver muitos filhos, assim também é o modo de que estamos tratando aqui. Nós devemos entender filhos como bênção e o Senhor, a providência de Deus por trás da nossa família, do nosso trabalho, daquilo que Deus nos deu para fazer da nossa vocação. Né? Vamos ver ainda Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Né?
tudo posso naquele que me fortalece. Então vejam, um, eu posso trabalhar, eu posso, pela graça de Deus, que é aquele que me fortalece, eu posso vir a prover a minha família, eu posso exercer aquela vocação que Deus me deu. Né? Vejam, o texto, esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, tem no seu contexto o fato de que Paulo está falando sobre perseguição, sobre tempos de paz, sobre fartura, sobre fome, sobre dificuldades e bonança. Esse é o contexto. E quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando eu posso passar por tudo isso. Né? Eu posso suportar todas estas coisas porque Deus me fortalece. Eu posso estar livre ou preso. Eu posso ter o que comer ou não. Eu suporto tudo isso porque Deus está comigo. Mas, então, este é o contexto deste versículo específico. Mas é claro que nós poderíamos. Não seria forçar o texto se dissermos que nós podemos trabalhar se Deus nos fortalecer, porque aí nós estaremos empregando a providência de Deus ao trabalho, assim como Paulo está empregando a providência de Deus às diversas circunstâncias da vida. Não é? Então, eu posso trabalhar, eu posso exercer o dom que Deus me deu, eu posso sustentar a minha família, eu posso estudar, eu posso me preparar para um exame, me preparar para uma prova, eu posso me esforçar. O ponto é esse, não é? O esforço, eu posso me esforçar porque é Deus quem me fortalece. Não é? Esse é o sentido em que eu desejo aplicar este texto agora. Mesmo o seu contexto tratando sobre várias circunstâncias da vida a qual Paulo se refere nos versículos anteriores, né? Então, eu consigo edificar a minha casa, eu consigo fazer aquilo que Deus me deu para fazer, porque a sua providência está comigo, me fortalecendo. Né? Então, assim como a providência e a oração, a providência e o trabalho, da mesma forma, andam juntos, né? Deus leva a cabo os seus planos, Deus leva a cabo a sua vontade. E plano, é claro que não é o plano como nós entendemos os planos que fazemos, né? Mas os planos de Deus são todos cumpridos, né? Os planos de Deus vêm todos a atingir aquele fim a qual ele almeja. A providência de Deus e o nosso trabalho andam juntos, de tal forma que Deus utiliza o nosso trabalho para levar a cabo, para cumprir o seu propósito, para alcançar certos objetivos que ele mesmo já preparou. Então, o nosso trabalho é um meio. Nós devemos nos sentir privilegiados, nós devemos nos sentir de fato agraciados por Deus, porque de alguma forma ele está utilizando o trabalho fraco, o trabalho insuficiente de alguém fraco como você e eu, né? De pessoas fracas como você e eu. O nosso trabalho que não é bom quanto deveria ser. Nós que não somos bons, não somos bons como deveríamos ser, temos o nosso trabalho misericordiosamente aceito por Deus, sendo dirigido, sendo conduzido segundo a sua providência, de acordo com a sua providência, sendo a providência de Deus até mesmo aquilo que nos dá saúde, que nos dá oportunidade de trabalho, que nos dá os dons necessários, as ferramentas, né? Então, providência de Deus e trabalho andam juntos, certamente. Vamos considerar agora a providência de Deus a respeito da salvação. Nós já falamos na semana passada a respeito de como Deus... Falamos brevemente sobre como Deus foi conduzindo Israel, Deus foi dando livramento e agindo com providência em Israel para que houvesse a linhagem do Senhor Jesus Cristo, né? E de fato... nós lemos em Gênesis que
aquela promessa de que aquela profecia, né, que Deus entrega a Adão e a Eva, de que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, a serpente lhe feriria o calcanhar. Nós lemos também lá no final da escritura, no livro do Apocalipse, que o dragão, que é a antiga serpente, está diante da mulher que é gestante, prestes a dar à luz para devorar o menino, para devorar a criança, né? Então, a história de toda a escritura, nós lemos sobre a história sobre como Satanás e o inferno desejavam destruir a linhagem dos santos, né? Desejavam destruir a linhagem de Jesus Cristo, a linhagem espiritual do Senhor, que levaria ao Senhor Jesus Cristo aqueles de quem Jesus era parente, de quem Jesus descendeu. Já começa o texto bíblico, já nos primeiros capítulos, nos registra nos traz o primeiro assassinato, o primeiro homicídio, né, que é um fratricídio, irmão matando irmão, quando Caim mata Abel, sendo as obras e as ofertas de Abel justas e aceitas por Deus, né? E ali todas aquelas nações procurando destruir Israel, Maria grávida, esperando Jesus Cristo, né, esperando com o Senhor Jesus no seu ventre, e todos os meninos de 2 anos para baixo sendo mortos, enfim, toda aquela coisa, né, toda aquela perseguição. Os homens desejando matar Jesus o tempo todo e, de fato, Jesus entregando a sua vida, mas finalmente ressuscitando e ascendendo aos céus. O que nós vemos em tudo isso é que a providência de Deus dirigiu toda a história da humanidade, toda a história de Israel, culminando no Senhor Jesus Cristo, né? E é claro, alcançando até mesmo a igreja hoje, porque certamente o mundo desejaria nos exterminar de sobre a face da terra, né? Nós somos um povo odiado e somos odiados por causa de Jesus. Mas não somos assim exterminados porque a providência de Deus está conosco. E de qualquer forma, é pela providência de Deus que somos salvos. Vamos ler Gênesis 45, os versículos 4 e 8, e vamos reparar na conexão que nós encontramos com este texto de Gênesis, que é um texto que trata sobre José, né? Com o texto de Atos 4, 27 e 28, que já lemos na semana passada. Então, Gênesis 45. Gênesis 45, vamos ler dos versículos 4 a 8. Assim diz o texto bíblico. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. O contexto aqui de Gênesis 45, 4, 8 é o contexto de... esse texto tem como seu contexto toda aquela história dos irmãos de José vendendo ao seu irmão, né? Vendendo a ele ao Egito. José acaba chegando lá, acaba sendo preso, depois consegue interpretar um sonho de Faraó e é exaltado pelo próprio Faraó e se torna o segundo homem no Egito, né? E nós podemos dizer então que José era o segundo homem mais poderoso do mundo naquela época. E aí o que acontece é que aqueles sonhos de Faraó diziam a respeito sobre 7 anos de fartura e 7 anos de seca, 7 anos de fome na terra. José dá essa interpretação para Faraó. Faraó coloca José como administrador do Egito.
José, então, nos 7 anos de fartura, ajuda ao Egito, administra todo o fruto que é obtido e aquilo que sobra é estocado para que nos 7 anos de fome haja provisão. Esse é o contexto. Os irmãos de José, então, vão até o Egito, porque há fome na terra. Eles vão até o Egito e acabam se encontrando com José. E aí José se revela aos seus irmãos. E ele diz aos seus irmãos: olha, não se entristeçam, não se irritem contra vocês mesmos, porque vocês me venderam para cá, mas foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Não é? Então, vocês me venderam, mas foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante. Ou seja, Deus soberanamente usou o pecado de vocês, a ação de vocês, aquela ação dos irmãos de José, que tinham ciúmes, né, contra ele, para fazer valer o seu plano, a saber, o de levar José ao Egito e lá prover alimento, entregar esta profecia a Faraó e então prover alimento nos 7 anos de fome. E aí imaginem como seria como seria no Egito e em todo o mundo se por 7 anos eles tivessem aquele tempo de fartura e eles se alegrando, né? Se alegrando com toda a fartura. Comida, pão, trigo, vinho, a fartar, de tal forma que sobra. Imaginem o desperdício, imaginem a falta de cuidado com o futuro. Mas Deus usa esses 7 anos de fartura através de José para guardar este alimento. E aí José continua explicando aos seus irmãos que aquilo que eles fizeram colaborou para a salvação deles mesmos, né? José diz: houve já 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para conservar a vossa sucessão, a sucessão de vocês na terra, e para preservar a vida de vocês por um grande livramento. Não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Então, a providência de Deus aí na salvação do seu povo, né? Na salvação dos israelitas, dos seus irmãos, do próprio pai de José, né? Que ainda estava vivo à época. Então, e aí ele ainda mesmo diz, né? Foi Deus quem me enviou para preservar a sucessão de vocês, porque se Deus não me envia para preservar, ou seja, para interpretar corretamente o sonho e para administrar a casa de Faraó, se Deus não faz isso, vocês morrem, vocês não têm filhos, né? E então nós não teríamos a salvação no Senhor Jesus Cristo. Mas Deus é providente na salvação. Deus provê todos os detalhes, Deus provê tudo aquilo de que necessitamos para a nossa salvação. E vejam até que Deus provê o nosso sim. Né? Imaginem que Deus fizesse tudo. Deus dissesse: olha, a salvação para o meu povo é esta. Eu preparei o começo, o meio e o fim. Está tudo pronto. Está tudo feito. A única coisa agora que precisa acontecer é o meu povo dizer sim. Imaginem. Até mesmo o nosso sim é Deus quem provê. E aí, mais uma vez, nós temos um mistério, né? Nós somos responsáveis, todo homem, toda a humanidade é obrigada a responder positivamente ao Evangelho. Ainda assim, apenas responde positivamente ao Evangelho, apenas recebe o Evangelho aquele a quem Deus leva a fazê-lo. Né? O texto do profeta Ezequiel diz que Deus faz essa cirurgia, né? Troca o nosso coração de pedra por um coração de carne. É o coração de carne, ou seja, o coração que agora é sensível, o coração que agora é maleável, é tratável. É este coração, sob a influência do Espírito Santo, que vai clamar a Jesus Cristo, né? Que vai pedir perdão pelos seus pecados. E veja, então, a conexão que existe entre Gênesis 45, versículos 4 e 8,
os irmãos de José fazendo mal contra ele, mas José afirmando: foi Deus quem me enviou para cá. Vejam a conexão deste texto com o texto de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, 27 a 28. Vejam, reparem no fio condutor que existe entre os dois textos, né? A ação dos homens e a providência de Deus sobre essa ação dos homens para conduzir o seu povo à salvação. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Eles se ajuntaram nesta cidade, é o fato. Eles se juntaram para voltarem-se contra Jesus. Mas eles se juntaram contra Jesus neste local para fazerem tudo o que a mão de Deus e o propósito de Deus predeterminaram. Então, assim como os irmãos de José vendem a seu irmão e este fato é conduzido pela providência de Deus, assim também Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e o povo de Israel crucificam a Jesus Cristo e fazem aquilo que Deus apenas havia predeterminado, né? Então, o que existe é essa condução, o que existe é essa direção, esta ação soberana de Deus. Não uma reação, Deus não reage a nada, Deus age. Né? Deus agindo providencialmente na ação dos homens, Deus age utilizando a ação dos homens para obter o seu próprio fim, e o fim aqui é a nossa salvação. Lá, esta salvação era dupla, era a salvação imediata, então eles não morreram de fome, eles tinham que comer, e também a salvação espiritual, porque a linhagem de Israel levaria a Jesus Cristo. Em Atos 4, aquelas pessoas matam a Jesus Cristo, crucificam ao nosso Senhor Jesus, e isto é apenas o cumprimento da vontade e da mão de Deus que havia predeterminado tudo aquilo. Portanto, a nossa salvação, quando nós falamos sobre providência, né, falamos sobre aquilo que comemos, bebemos, trabalho, saúde, a vida dos nossos filhos, a providência de Deus não diz respeito apenas a esta vida, mas também, de maneira especial, ela se conecta, a providência de Deus está também na nossa vida eterna, não é? Na vida eterna que nos é oferecida abundantemente em Jesus Cristo. Deus provê para si um cordeiro, seu próprio filho. Deus provê também, Deus provê a nós o seu Espírito Santo, que nos leva a Jesus Cristo, né? Que nos leva a Jesus, que é o caminho. Jesus sendo o caminho, é esta providência até Deus. Então Deus está no começo, está no meio, está no fim desta salvação que é oferecida aos eleitos, que é oferecida aos santos, né? Então, a providência de Deus é algo que não deixa, não é algo obscuro na nossa salvação, né? A providência de Deus, pelo contrário, é como o sol do meio-dia, né? A providência de Deus está gritando aos nossos ouvidos sobre a ação de Deus, sobre como o Senhor está agindo desde o começo na nossa vida, até o momento em que pedimos perdão, até o momento em que recebemos ao Senhor Jesus Cristo, né? E somos feitos cristãos, filhos de Deus, por adoção no Espírito. Então, Deus conduz providencialmente, Deus vai nos dirigindo, Deus vai nos levando soberanamente nesta salvação. Quando nós consideramos, por exemplo, outras religiões, nós vemos que a salvação sempre depende do homem, né? A salvação está sempre condicional à sua performance. Então, reze tantas vezes ao dia, ofereça este sacrifício, ofereça aquele. Então, eu preciso constantemente fazer isso e aquilo, quando na religião
Quando na fé cristã, na religião cristã, tudo foi provido por Deus, né? Já tudo está diante de nós e agora nós, claro, como crentes, devemos trabalhar, pôr em prática esta nossa fé. Mas é um presente que Deus nos entrega, é um presente que já está completo, né? Um pacote que já está fechado, que já está completo. Né? Nós podemos descansar em Deus, que Ele vai prover a nós a fé no seu Filho Jesus Cristo amanhã, que Ele vai prover a nós a obediência que Ele requer, os frutos que Ele requer, não é? Porque Deus requer frutos dos seus filhos, dos crentes. Então tudo isso já foi pensado pelo Senhor e será providencialmente cuidado por Ele. Finalmente, meus irmãos, nós podemos fazer algumas aplicações, nós podemos tirar algumas aplicações desta doutrina da providência de Deus, né? E aí também não há a pretensão de aplicá-la, esgotar a doutrina em sua aplicação, porque, mais uma vez, seria algo impossível. Ela é uma doutrina tão maravilhosa que abrange todos os aspectos da nossa vida e compreendendo todos os aspectos da nossa vida, nós passaríamos muito tempo falando sobre os seus benefícios, né? Mas podemos destacar alguns aqui. Primeiro que a providência de Deus é um remédio contra a ansiedade, né? A providência de Deus é um remédio contra a ansiedade. O texto bíblico nos diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, antes fazer conhecidas a Deus as nossas petições, né? E aí então a paz de Deus vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então a providência de Deus ali cuidando das nossas necessidades. Eu tenho a minha ansiedade e eu tenho, por outro lado, a porta, o acesso ao trono da graça que Deus provê a mim. Aí eu tenho a promessa de que Deus vai cuidar dessas minhas necessidades que causam a minha ansiedade. O cristão, então, é convidado a não andar ansioso. E isso é interessante, porque em momento algum a Escritura nos ordena a não sentir ansiedade. Mas a Escritura nos ordena, a Escritura nos dá o mandamento de não andarmos ansiosos. Então, alguma coisa aconteceu na sua vida, então, poxa, amanhã, segunda-feira, o seu chefe, o seu gerente diz para você, olha, vamos ter de mandar você embora, está havendo um corte de recursos na empresa e, infelizmente, você terá de ser demitido. Em momento algum da Escritura, Deus exige que naquele momento você não fique ansioso. Por quê? Porque isso é natural, né? Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Agora, o que Deus requer é que você não fique ansioso naquela noite. E no dia seguinte, e no dia seguinte, e na semana seguinte, no mês seguinte, ande ansioso pelo resto da sua vida. Né? Então, a ansiedade vem e nós devemos entregar a nossa ansiedade. A nossa obrigação é a de não andarmos ansiosos e não de não sentirmos ansiedade. A nossa ansiedade deve ser entregue diante de Deus, porque confiamos que a providência de Deus está sobre nós. Confiamos que a providência de Deus tem nos conduzido. Eu gosto do texto de Pedro, né? Quando Pedro diz que devemos confiar a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Nós devemos pedir as coisas ao Senhor, nós devemos orar e suplicar, confiar que Ele vai cuidar de mim, porque até aqui Ele cuidou de mim. Então é como se Pedro dissesse, olha, a confiança que vocês têm em que Deus cuidará de vocês amanhã é porque eles cuidaram de vocês até hoje. Então isso nos livra da ansiedade, a providência de Deus nos livra da ansiedade. O cristão não é alguém que pode se entregar contra a ansiedade, ele tem de lutar contra a ansiedade. E a providência de Deus é um remédio. A providência de Deus nos dá descanso. A providência de Deus nos diz que aquele período de desemprego, aquele período de enfermidade, aquele período de dificuldade está contribuindo, está
sendo dirigido por Deus, não é o acaso, não vai pegar ao Senhor de surpresa, mas, pelo contrário, faz parte dos seus planos. Se nós falamos de ansiedade, falamos do medo. Né? Eu não preciso andar com medo. Eu não preciso andar com medo de que perderei o meu emprego. Não preciso ter medo da morte. Não preciso ter medo sobre como o Senhor vai conduzir a minha família. Porque a sua providência é sobre mim, a sua providência é sobre a minha família, sobre você, sobre a sua família e sobre todos os crentes, né? A sua providência paternal, o seu cuidado amoroso de pai para conosco. Então, isso nos livra do medo. Existe uma relação muito próxima entre ansiedade e medo, né? Quando nós temos um diagnóstico de uma doença ou a notícia de que vários funcionários estão sendo mandados embora, nós não precisamos ficar com medo. Senhor, conduz a minha saúde, conduz estes outros exames que ainda farei, este tratamento inicial. Senhor, me dá a cura, cuida de mim, cuida deste período de enfermidade providencialmente. Senhor, estão mandando embora pessoas na minha empresa, na empresa onde eu trabalho, as pessoas estão sendo demitidas e eu não posso ser demitido, eu não quero ser demitido, eu estou ansioso, eu estou com medo. Cuida de mim, né? E então Deus cuida desta fraqueza, né? Mas nós não podemos nos entregar ao medo. Mais uma vez, o medo é uma reação natural. O medo é algo natural. Nós não somos proibidos de sentir medo, somos proibidos de andar amedrontados, né? E aí existe toda a diferença. A providência de Deus é um remédio a este respeito. Nós somos também livres da autodependência. E se você é crente, se você foi feito filho de Deus em Cristo, você sabe que a autodependência é um castigo que Deus concede aos ímpios, né? Você sabe que a autodependência é algo que traz peso, é algo que traz cansaço, é um fardo, é algo que rouba a sua paz. Né? Então, eu dependo de mim para o meu trabalho, eu dependo de mim para passar naquele vestibular, eu dependo de mim para conseguir aquela promoção, eu dependo de mim para me curar daquela doença, eu dependo de mim para conseguir aquilo que eu tenho como objetivo. A minha vida depende de como eu conduzo a minha vida. Isso é uma escravidão, não é? Quando os ímpios vivem assim, isso é um castigo de Deus. Deus os entregou à própria sorte, Deus os entregou à própria força, às próprias forças, né? E sabemos que somos fracos, né? Sabemos que não temos força, sabemos que não temos força emocional, força física, espiritual para lidar com os desafios que nós encontramos lá fora no mundo. Então, saber que não dependemos de nós mesmos, saber que temos alguém que nos conduz, sabemos que, sim, trabalhamos, colocamos em prática a vocação que o Senhor nos deu, mas saber que existe um Deus que está provendo providencialmente, um Deus que está sendo o meu alicerce, que está por trás de mim e à minha frente, cuidando de mim, abrindo as portas, fechando as portas quando necessário, me dando saúde, me dando trabalho, me dando fruto do meu trabalho, isso dá total descanso. Isso dá um descanso à mente. E, meus irmãos, eu creio que a falta de fé em Deus, a falta de fé na providência de Deus é uma das maiores causas das doenças mentais, se é que podemos chamar assim, ou melhor, das dificuldades que as pessoas têm hoje em dia com doenças como depressão e coisas do tipo. As pessoas seriam muito menos depressivas, ou haveria muito menos pessoas deprimidas, né? Se mais pessoas confiassem em Deus, confiassem na providência de Deus, de que aquilo que aconteceu de ruim está sendo conduzido por um Deus amoroso, por um Deus pessoal, por um Deus que me ama.
E por fim, nós somos livres, de acordo com a providência de Deus, para adorá-lo. Né? Nós providencialmente somos levados ao Evangelho, providencialmente temos as ferramentas para procurarmos uma igreja bíblica, estarmos debaixo da pregação fiel do puro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Providencialmente a mesa é oferecida, é aberta a nós, providencialmente o perdão de pecados está acessível, né? Está à mão. Providencialmente o trono da graça está disponível. Né? Então, a nossa adoração a Deus agora é desimpedida. Né? O Satanás não mais controla as nações, impede as nações de irem a Deus, muito menos a igreja. A igreja, em qualquer lugar onde duas pessoas estiverem reunidas, pode louvar a Deus, pode cultuar a Deus. Então, nós somos livres para entender que tudo isso aqui é um plano providencial. Somos livres, temos a verdadeira liberdade para saber que este mundo não é um navio jogado sobre o oceano. Né? Este mundo não é um relógio a quem deram corda e deixaram sobre a mesa. Não, nós estamos num mundo onde todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, para o louvor de Deus. E por isso nós temos a liberdade de adorar a Deus. Quem não adora a Deus é porque está preso, é escravo da cegueira, a cegueira espiritual, como diz Melanchthon, né? De não enxergar que Deus está por trás de tudo, mas nós vemos a providência, vemos a mão de Deus paternal, providencial, por trás de todas as coisas, e isso nos dá liberdade para dizer: Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos como Deus poderoso, como Deus sábio, como Deus capaz, como Deus livre, e não apenas livre, mas um Deus que tem o total controle, um Deus onipotente para cuidar de todas as coisas, para cuidar de tudo isso. Né? Nós temos olhos para enxergar. Então, essa adoração que nós podemos oferecer a Deus é também provida a Deus. A oportunidade da adoração é provida por Deus a nós. Né? Então, este é mais um dos benefícios que Deus nos dá através da sua providência. Calvino diz: este é o consolo dos fiéis, em sua diversidade, que todo o seu sofrimento se dá pela ordem e comando de Deus, que eles mesmos estão sob a sua mão. Então, se aquilo de mal que está acontecendo na minha vida está sob o controle de Deus, está sob a mão providencial do Senhor, também aquilo de bom. Né? Aquilo que eu recebo de bom não é porque eu fui bom o suficiente, não é porque eu mereci, porque eu consegui aquilo como uma recompensa da minha própria força, como uma recompensa do quão bom eu sou, mas porque Deus foi providente, porque Deus está... A mão de Deus é aquilo que me segura, a mão de Deus é aquilo que me sustenta. Não importa as situações, quer sejam boas, quer sejam ruins, o nosso Deus é o Deus que está conosco o tempo todo, cuja mão providencial é aquilo que nos alicerça, aquilo que nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. Deus abençoe neste estudo, nesta meditação. O meu desejo, a minha oração é que os irmãos pensem, meditem sobre a providência de Deus, né? Meditem a respeito da Escritura, passem a ler a Escritura também, enxergando essa providência, né? Como Deus, reparem como Deus é interessado em nos mostrar que é providente, como Deus é interessado em nos mostrar que está controlando todas as coisas, está dirigindo todas as coisas. E portanto, os irmãos sejam consolados, fortalecidos, animados a viver a vida, a fazer o que Deus nos deu para fazer, por causa da providência de Deus, desta segurança, né? A providência de Deus é o que nos dá descanso na hora do sono, né? É o que nos dá a certeza de que amanhã teremos o que comer, que estaremos em Cristo. A providência de Deus é, de fato, uma doutrina
que é uma fonte de grande consolo, de grande bênção e que, portanto, redunda em louvor a Deus, em glórias a Deus. Né? Então, que os irmãos meditem, pensem sobre isso, louvem a Deus juntamente com todos os santos ao redor do mundo pela sua providência. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, agradecemos pela tua providência que está permeando todas as coisas, dirigindo todas as coisas. Obrigado, Senhor, por aquilo de bom que vem sobre a nossa vida, por aquilo de mal que vem sobre a nossa vida, porque tudo coopera para o nosso bem, o Senhor controla tudo isso de uma maneira soberana, de uma maneira sábia, de uma maneira que nós não entendemos e que nós não queremos entender. Não queremos, Senhor, perscrutar a mente do Senhor, mas apenas descansar que o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da tua igreja, o Senhor nos sustenta, o Senhor está provendo tudo aquilo que é necessário à nossa vida, o Senhor nos dá tudo aquilo que é básico à nossa subsistência e, na verdade, muito mais. A tua providência é abundante, tua providência é amorosa, paternal, sobre os teus santos, sobre a tua igreja. Cuida dela, dê ela maturidade, dê ela santificação, dê ela apego à tua escritura, amor ao Senhor, e dê a ela, Senhor, crescimento, prosperidade, que a tua igreja se espalhe pelo mundo, que o teu evangelho, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja conhecido, louvado, engrandecido sobre a terra. Tudo isso pedimos e agradecemos para a tua honra e louvor, em nome dele. Amém. Deus abençoe cada irmão que participou deste estudo e Deus abençoe os irmãos que vão cultuar a Deus hoje, neste domingo, que vocês possam procurar uma igreja bíblica, estar sob a pregação do Evangelho. Caso não não tenham uma igreja para congregar hoje, procure, entre em contato com os irmãos da Igreja Reformada de São Paulo. Nós nos encontramos às 16 horas e às 16 horas no bairro Dona Anélia Franco estaremos adorando a Deus, cultuando a Deus. Então, entre em contato, ainda há limitações de vagas e ainda vivemos este período um tanto confuso. Então, portanto, é necessário que os irmãos avisem antes, avisem de antemão. Mas será uma alegria, é sempre uma alegria receber visitantes e cultuar a Deus junto com irmãos que estamos acabando de conhecer. Deus abençoe a todos, que a providência de Deus conforte, console, edifique e também, por que não, exorte a todos a estarem mais confiantes em Deus, a amarem mais a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, no poder do Evangelho. Deus abençoe, irmãos.